Estimados amigos da Federação Espírita Brasileira, muito boa noite a todos. Que Jesus nos ampare e nos abençoe agora e sempre. E para nós, César, a honra e a alegria de voltarmos a esta casa tão querida ao nosso coração. Vemos a presença do ex-presidente Néstor Mazotti, que nos alegra também muitíssimo, sua esposa. E trazemos hoje a alegria de vermos os companheiros dos cursos da Federação Espírita Brasileira, os jovens, e trazemos algumas considerações, algumas reflexões acerca do Evangelho de Jesus e seus 12 apóstolos. Vemos então o afresco de Leonardo da Vinci, A Última Ceia. Leonardo da Vinci, pintor, arquiteto, escultor, engenheiro florentino, grande pensador, 1452-1519. Segundo Leon Denis, no livro O Espiritismo e a Arte, ele seria o esteta. Leonardo da Vinci, o esteta, o espírito que cuida das artes no mundo espiritual. E ele nos traz essa última ceia e no centro a pedra angular do Evangelho, que é o Cristo, que é Jesus. E é com o mestre que nós vamos começar, com uma consideração muito sábia do Espírito Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico Xavier. E ele nos traz no capítulo 96 do livro Caminho, Verdade e Vida, o sofrimento de Jesus, a abnegação, o sacrifício do Mestre. E cita o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 17 a 20. Notemos a angústia do discípulo refletindo o que acontecia no momento. Vestiram em Jesus uma capa vermelha e puseram em sua cabeça uma coroa de espinhos. Depois batiam na cabeça dele com um bastão, cuspiam nele e se ajoelhavam, fingindo que o estavam adorando. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o levaram para fora a fim de o crucificarem. Assim começa o Espírito Emmanuel, o capítulo A Coroa, que nós trouxemos na íntegra, para termos uma ideia, primeiro, do sacrifício de Jesus e o exemplo dele para com seus discípulos. Então diz o benfeitor, quase incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo deturpado se comprazem nos grandes espetáculos através de enormes demonstrações de força política. E forçoso é reconhecer que grande número das agremiações espiritistas cristãs, ainda tão recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. O livro foi escrito no ano de 1948. E já o benfeitor fazia essa advertência para nós espíritas. Individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida por parte dos estranhos. Quando essa bagagem de facilidades não os bafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados, desditosos. Emmanuel nos chama a atenção, nos alerta para que não esperemos facilidades, nem na doutrina espírita, nem no movimento espírita, nem no movimento cristão. Porque o Cristo não teve essas facilidades. Ao contrário, teve muitas dificuldades. E seus apóstolos também, como veremos.
Mas, e o Cristo, continua Emmanuel, não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuar-nos a inquietação? Naturalmente que o Mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante para os que desejem escalar a montanha da ressurreição divina. E conclui Emmanuel: ao tempo em que o Senhor inaugurou a boa nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas. Mas legando-nos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com distintivos de outra natureza. Quais são esses distintivos que o grande Espírito Emmanuel nos vem trazer para nós espiritistas? Os testemunhos, e todos os temos, na saúde física, na saúde mental, na saúde psicológica, na família, no entorno profissional. Todos temos grandes obstáculos a vencer. E o Cristo esteve na coroa de espinhos, que foi retirada daquele lugar que o flagelaram, que era onde se jogavam os dejetos, os detritos da cidade, nos conta Divaldo Pereira Franco. Aqueles soldados romanos fizeram uma coroa, e quando cravaram no couro cabeludo, o Mestre contraiu o tétano que mata. E o Livro dos Espíritos, na questão 625, nos ensina. Allan Kardec pergunta aos venerandos benfeitores da humanidade: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E numa resposta formidável, os imortais dizem: Jesus. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra magna que nós comemoramos neste ano, seu 60º de lançamento, lançado no mês de abril de 1864, Allan Kardec, no capítulo 28, a coletânea de preces espíritas, no item 51, perseguição dos inimigos do espiritismo, diz o eminente codificador: espíritas, a exemplo dos primeiros cristãos, carregai com altivez a vossa cruz. Crede na palavra do Cristo que disse: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, que deles é o reino dos céus. Mostrai que sois seus verdadeiros discípulos e que a vossa doutrina é boa, fazendo o que ele disse e fez. Esse próprio capítulo 28 remete ao capítulo 24 do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no item 13 e seguintes, onde fala da coragem da fé. Porque para enfrentar os grandes testemunhos, que todos os temos, e que não teve, os terá, precisa de muita coragem, de muita fé. E não acreditem que aquela cruz que o Cristo carregou era um madeiro liso e tranquilo, era um madeiro com farpas que se cravaram nas costas do Mestre. E ninguém imagine que fosse. Era um madeiro que pesava mais de 70 quilos. Mas o Espiritismo nos mostra um Jesus descrucificado. Um Jesus servidor, aquele que vai lavar os pés dos discípulos. Esse é o Jesus da doutrina espírita. Quem quer ser o maior? Perguntou. Aquele que é o maior tem que servir mais. Aquele que serve mais é o servidor de todos, dizia o Mestre. Em Marcos 10, 45, porque os discípulos brigavam entre si. Quem é o maior? Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Felipe,
Judas Tadeu, o Zelote, Simão, e o mestre coloca uma toalha, cinge-se e faz uma tarefa que à época era tarefa de escravos, lavar os pés. Notemos como Jesus sai para buscar e escolher seus discípulos. Diz o Evangelho de Lucas 6, 12, 13. E aconteceu que naqueles dias, Jesus subiu ao monte a orar. E passou a noite em oração a Deus. E quando se fez dia, o mestre chamou para si os seus discípulos. E deles escolheu 12, a quem Jesus chamou de apóstolos. Que lindo, mestre, orar antes de sair a escolher os discípulos, os apóstolos. Seria muito bom que a gente, antes de entrar num grupo de estudo, a gente orasse. Hoje vou aproveitar o grupo, o coordenador, o grupo de estudo, o tema. Que lindo seria a gente se preparar em casa, na prece matinal, quando formos receber a mensagem da veneranda doutrina espírita. E o Espírito Amélia Rodrigues, através das mãos de Divaldo Pereira Franco, diz sobre os apóstolos: eram os membros que participavam da fundação do reino e recebiam as leis que o deveriam reger. Todos seriam irmãos, mensageiros, apóstolos, que quer dizer enviados. Vamos então ao nome desses grandes espíritos que Jesus escolheu para a continuidade da obra do Evangelho. Diz Mateus, no capítulo 10, versículos 2 a 4. Os nomes dos 12 apóstolos são Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Ele mesmo que está escrevendo. O próprio Mateus, o publicano, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão e o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi aquele que o traiu. Faremos então uma cronologia por ordem alfabética dos 12 apóstolos e falaremos dos testemunhos desses grandes homens. Claro que teve mais discípulos, mais apóstolos, principalmente aquelas mulheres extraordinárias. Teve os 70, teve os 500 da Galileia. Teve aquelas mulheres que o acompanharam até a cruz. Maria de Nazaré, Joana de Cusa, Maria de Jerusalém, ou Maria de Marcos, Maria Madalena, Salomé, esposa de Zebedeu. Hoje, no Dia Internacional da Mulher, gostaríamos de homenagear as mulheres, essas grandes mães, irmãs, enfermeiras, em nome dessas grandes discípulas, como Joana de Cusa, como Salomé, como a própria mulher hemorroísa, que esteve também na cruz, chamada Berenice ou Verônica. Mas o tempo é curto e não daria para desenvolver todas as mulheres grandiosas do Evangelho. Então, nos remetemos aos 12 apóstolos diretos do Mestre. E por ordem alfabética, André e Simão Pedro eram ambos filhos de Jonas, nascidos em Betsaida. Isso está no livro Boa Nova, página 38, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, através das mãos abençoadas de Chico Xavier. André e Simão, residentes, porém, há muito tempo em Cafarnaum, ambos pescadores de profissão. As cidades citadas encontravam-se ao redor do Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, o Lago de Tiberíades. André fora discípulo de João Batista. Essa é uma informação que poucos sabem. O grande precursor do Cristo, André, discípulo de João Batista,
conforme narra João Evangelista no capítulo 1, versículo 40. E segundo antigos autores eclesiásticos, André teria pregado no sul da Rússia e nos Balcãs. E agora a forma de morte do apóstolo André. André crucificado e Felipe martirizado permaneceram amando. Isso está no livro Luz do Mundo, página 36, pelo Espírito Amélia Rodrigues, que no livro Mensagem do Amor Imortal, na página 134, indica o local onde ele foi martirizado. Foi crucificado em Patras, na Grécia. Vemos aí a crucificação de André. Notemos a cruz, uma cruz diferente. Essa cruz chama-se decussata, ou decussada. É uma cruz em forma de X, que naquela época era um terrível tormento para aqueles cristãos. E André, levando a mensagem para os chamados bárbaros, porque os romanos não os atendiam, os cristãos atendiam aqueles irmãos, os sítios, os traços, os babilônicos, os persas. Mas, por amar a Jesus, André é crucificado. E vemos aí uma pintura extraordinária do pintor Murillo, pintor espanhol, Bartolomé Esteban Murillo, um dos grandes pintores da Espanha, 1617 e 1682, mostrando a crucificação. E foi tanto o testemunho de André que vários países adotaram nas suas bandeiras nacionais a cruz decussata ou decussada. Vejamos a Escócia, na sua cruz, um X, em homenagem a Santo André, padroeiro daquele país. A cruz da Inglaterra, São Jorge. E a cruz da Irlanda também, em homenagem ao apóstolo André. E as três cruzes superpostas, justapostas, formam a atual bandeira do Reino Unido, da Grã-Bretanha, em homenagem ao apóstolo André. Mas avancemos. Bartolomeu, numa pintura extraordinária del Greco, pintor espanhol de origem grega, com aquelas imagens lindas, alongadas, que ficaram famosas durante séculos. Bartolomé, também chamado Natanael, filho de Ptolomeu. Bar quer dizer filho, Ptolomeu em grego. Em aramaico, Bar Taumai. Bar, filho de Taumai. Provinha de Caná, na Galileia. Pregou o evangelho na Arábia, na Pérsia, na Etiópia e depois na Índia, donde regressou para Licaônia, passando depois para outros países. Vocês imaginam caminhar aqueles quilômetros infindáveis ou ir na Limárias até a Índia? Eles estavam na Palestina e a gente se queixa por uma pequena distância feita no avião, em ônibus, em trem, em metrô. E aqueles homens extraordinários, caminhando quilômetros, dias, noites, como Paulo de Tarso, dando sua vida para levar a mensagem crística do amor e do perdão. Bartolomeu sofreu um martírio e morreu na cruz, de cabeça para baixo, após ser esfolado vivo. Esfolado quer dizer tirar a pele. Estando viva a pessoa, tiraram a pele do apóstolo Bartolomeu. Porque ele dizia, cantava enquanto ia ser levado para ser crucificado de cabeça para baixo: eu sou uma ovelha nas mãos do Senhor. E uma ovelha precisa ser tosquiada, tosada. Então aqueles verdugos, algozes, disseram: então vamos tirar a sua lã, a sua pele. E nas melhores gravuras mostraram o apóstolo Bartolomeu vivo, sendo esfolado. E como não morria, foi escalpelado, tiraram a pele do crânio.
E ele orando e perdoando seus algozes, da mesma forma que Jesus, no alto da cruz, Pai, perdoa-los, porque eles não sabem o que fazem. O testemunho do Mestre, o testemunho dos apóstolos. E o nosso testemunho, como está? Estamos nos queixando, lamentando-nos por pequenas doenças, por pequenas contrariedades, ou estamos dignamente absorvendo o golpe da dor, moral, física, psicológica? E no livro Luz do Mundo nos revela que isso foi na Armênia, crucificado de cabeça para baixo e esfolado vivo. O grande Michelangelo, nessa pintura fantástica que está no teto da Capela Sixtina do Vaticano, mostra o algoz, o verdugo, com a pele na mão do apóstolo Bartolomeu. E no outro lado, à esquerda, João Battista Tiepolo, pintor e gravador italiano também, repercutindo na arte a mensagem e o testemunho venerando daqueles homens extraordinários. Michelangelo Buonarroti e João Battista Tiepolo, eternizando esse sacrifício, levando a mensagem e dando a própria vida para a mensagem. O apóstolo Felipe, o Felipe, encontra-se em livros Felipe ou Filipe. Felipe era de Betsaida, na Galileia, sendo igualmente pescador. Seguiu Jesus depois de ter levado a ele também a Natanael, ou seja, a Bartolomeu. É ele que levou a Jesus e apresentou Natanael, Felipe. Isso nos conta João Evangelista no capítulo 1, versículos 43 e 46. Felipe era pai de 4 filhas virgens, que possuíam mediunidade dignificada. Pregou no Evangelho na Frígia, Ásia Menor, ao sul da Bitínia. E também deu a vida, crucificado, coisa que poucos de nós sabemos, mas desta vez é o grande Cair Bar Schutel, no livro Vida e Atos dos Apóstolos, que nos conta que Felipe morreu em idade avançada, martirizado, provavelmente em Hierápolis, atual Síria. As páginas 256 e 257 do livro citado da editora O Clarim. E nos conta o espírito Amélia Rodrigues, no livro Vivendo com Jesus, o mais recente lançamento de Divaldo Pereira Franco. Felipe experimentou terríveis dores do desconjuntar dos ossos, do elastecimento dos nervos, da asfixia insuportável, permanecendo confiante e digno ante a morte na cruz, na crucificação. E teve um julgamento absurdo, igual que o Cristo, onde foi sumariamente condenado e sumariamente crucificado, igual que o Mestre. Se isto fazem, dizia Jesus, ao galho verde, à árvore verde, o que farão ao lenho seco? O lenho seco somos todos nós. E o galho verde, a árvore frondosa, é o Mestre de Nazaré. Se isto fazem a árvore que dá frutos, o que não farão aquela árvore pequena que começa a dar seus primeiras plantinhas, frágeis? Mas avancemos. Também no pincel del Greco, João Evangelista. João e seu irmão Tiago, o maior, porque há um Tiago menor. Então nós já encontramos o segundo par de irmãos. O primeiro par de irmãos é Pedro e André. O segundo par de irmãos discípulos são João e o irmão Tiago maior, filhos do trovão. Uma história interessante que Jesus é que coloca o apelido de Boanerges,
porque eles eram esquentadinhos, digamos hoje, no bom português. Em espanhol tem uma palavra um pouco mais caliente, mas aqui fala pavio curto, fala aqui, né? Então, eles estavam na Samaria e não receberam bem a Jesus os samaritanos. Chegavam, estavam com fome, queriam comprar alguma coisa para os discípulos e ninguém os atendia, porque eram judeus. Os samaritanos, com aquela antiga rixa. E João e Tiago, seu irmão, disseram para Jesus: Mestre, tu queres? Podes mandar um trovão para aniquilá-los, um raio para aniquilá-los a toda Samaria. Tranquilo, João. Tranquilo, Tiago. Sacudamos o pó das sandálias e somente estejamos onde nos recebam. E ficou o apelido de filhos do trovão, o Boanerges. Então, para vocês verem como o caráter foi lapidado, eles também tinham problemas como todos nós, problemas de caráter, de temperamento, problemas de angústias, de amores. Mas o mestre, muito sábio, foi ajudando-os. Eles eram filhos de Zebedeu e Salomé. Salomé acompanhou a Jesus na cruz, uma das grandes mulheres, muito esquecida por todos nós nos estudos dos evangelhos. João, o discípulo amado, escreveu o seu evangelho para os cristãos que já conheciam a mensagem de Jesus. Se adentrou no colóquio do mestre com Nicodemos sobre o novo renascimento, ou seja, sobre a reencarnação, de cujo colóquio possivelmente participara como ouvinte. João começa o seu estudo com a transcendente questão do verbo e o encerra no Apocalipse com a fulgurante visão mediúnica da Jerusalém libertada. E o autor, e isso pouco sabemos disto, o autor de 3 epístolas do Novo Testamento, e escreveu o seu evangelho, que é conhecido como evangelho espiritual, entre os anos 96 e 104, ainda em Éfeso. Aí nós vemos uma pintura de Velázquez, o grande pintor espanhol Diego Velázquez. Em Éfeso, onde fora desde o imperador Domiciano, quando partiria da terra no reinado de Trajano, porque ele foi exilado, João Evangelista, por ser cristão, para a ilha de Patmos, onde escreve o Apocalipse. Sofreu muito. Sair da terra amada da Galileia, ir para uma ilha perdida da Grécia, a ilha de Patmos. Mas Jesus reservava lá a tranquilidade da prisão, porque ele esteve em prisão, para escrever o Apocalipse. E Jesus apresenta-lhe e ele decodifica o Apocalipse, onde fala da Jerusalém libertada. Quando partiria, quando desencarnaria no reinado do outro imperador, Trajano, naquele mesmo ano 104, em idade muito avançada, não obstante lúcido. João Evangelista foi o mais jovem de todos os apóstolos e o único que não morreu de forma violenta, desencarnando de maneira natural, conforme profetizara o próprio Jesus. João 21, 20 e 24. E vemos aí o pintor italiano Jacopo Pontormo, intitulando seu afresco João Evangelista Idoso. Discípulo Jacopo de Andrea del Sarto e de Leonardo da Vinci. Então foi o único discípulo que não morreu fisicamente assassinado, mas muito pressionado psicologicamente, preso e acompanhando a Maria de Nazaré, conforme prometera na cruz, aquele jovem. Mãe, não a chamou de mãe, mulher, eis teu filho, referindo-se a João. Jesus do alto da cruz, mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe.
estreitando os laços de família entre eles dois para sempre, e ele cumprir a sua promessa de cuidar de Maria de Nazaré. Judas Iscariotes. Judas, filho de Simão, originário da cidade de Queriot, um pequeno burgo da extremidade sul de Judá. Todo o grupo era de galileus, menos Judas. Se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia quinquilharias e peixes. Judas elegera-se o tesoureiro do grupo. Imediatista, considerava Judas as pessoas e ocorrências desde a óptica distorcida da realidade, pelo valor relativo, amoedado, social, transitório, não real. Isto fez-o perder-se, tornando-se a legendária personagem da traição, da desconfiança, da ingratidão. Mas Jesus o amava. E como o amava? Porque para receber o beijo do traidor, do delator, sabendo que eu ia trair, tem que amá-lo muito. E Jesus sabia. E no capítulo 90 de Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, numa frase extraordinária, diz: e a que vens, amigo? Quando Jesus é delatado com o beijo, antes do beijo, Jesus dá a última chance, pelo menos encarnado, Judas. A que vens, amigo? Tentando fazer refletir o discípulo equivocado nos últimos momentos, nos derradeiros instantes antes de entregá-lo. Mas, na tela de Giotto, o famoso pintor, escultor e arquiteto florentino, mostra quanto o amava Jesus para receber o beijo. E agora em Caravaggio, o grande Americi Caravaggio, pintor italiano, 1573-1610, intitulando esse quadro do realismo, do claro e escuro, O Beijo de Judas, que está em todos os museus famosos do mundo. Mas o mestre o amava, e ele, Judas, amava o mestre a seu modo, conforme as suas possibilidades, nos diz o livro Trigo de Deus, às páginas 73 e 74. Oportunamente, Jesus advertira-o de maneira profética: Judas, a bolsa é pequenina, contudo permita a Deus que nunca sucumbas a seu peso. Boa Nova, página 43, pelas mãos seguras de Chico Xavier. Após a traição e o seu trágico suicídio, Judas foi substituído pelo apóstolo Matias. Isso está em Atos, capítulo 1, versículos 15 a 26. Sendo que este último foi mais tarde crucificado na Etiópia. Matias. Em entrevista que o Espírito Judas concedeu ao irmão X, no lindíssimo livro Crônicas de Além Túmulo, página 42 da editora da Federação Espírita Brasileira, revela o Espírito Judas, numa entrevista memorável, as dores que passou durante séculos, até entregar-se por amor do Cristo, numa fogueira inquisitorial, na Europa do século XV, e deixa entrever a hipótese de que foi Joana d'Arc, Judas reencarnando como a donzela de Orleans. Nesse livro de Leon Denis, Joana d'Arc, Medium. E é o espírito Amélia Rodrigues que confirma essa informação velada do irmão X, dizendo: a preciosa informação sobre Judas como Joana d'Arc, que é confirmada pelo espírito Amélia Rodrigues, que diz no livro Vivendo com Jesus, as páginas 145, capítulo 21.
através de reencarnações pungentes, dolorosas, o homem de Queriot. Queriot é uma cidade que fica a 8 quilômetros de Jerusalém. Ele era, portanto, o único judeu do Colégio Galileu. O homem de Queriot resgatou o delito tremendo e retornou ao Colégio Galileu, ele que era o mais inteligente, o único judeu após sofrer o martírio como Joana d'Arc. E nos conta nesse livro extraordinário, Joana d'Arc Medium, Leon Denis, que também Joana d'Arc foi traída, vilipendiada, vendida, mais ou menos por aquela cifra das 30 moedas de prata, vendida aos ingleses, pelos próprios franceses. E também Joana d'Arc teve o seu Judas. E Leon Denis dá o nome desse Judas, João de Luxemburgo. É um livro que precisamos ler todos. Joana d'Arc, para valorizarmos a donzela de Orleans. E ao mesmo tempo que todos nós, quando nos equivocamos, podemos ressarcir, reparar o mal feito, voltarmos ao caminho e voltarmos a sermos homens de bem. Como fez Judas, voltando ao Colégio Galileu, ou seja, a esfera espiritual onde estão os discípulos, os apóstolos do Mestre. Mas tem outro Judas no Colégio Apostólico, conhecido mais como Judas Tadeu, ou simplesmente Tadeu ou Lebeu. Levi, e aqui vem uma revelação do espírito Humberto de Campos. Prestem muita atenção, por favor. Revelação confirmada depois pelo espírito Amélia Rodrigues, uma das grandes estudiosas do Evangelho segundo Divaldo Franco. Há 500 anos, o espírito Amélia Rodrigues estudando e vivendo o Evangelho do Cristo. Levi, ou seja, Mateus, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas. Ou seja, são 3 irmãos, 3 discípulos, mais um grupo de irmãos. Lembram? Pedro e André, João e Tiago maior, e agora Mateus, Tadeu e Tiago menor. Filhos de Alfeu e de Maria Cleófas. Maria Cleófas, mulher extraordinária que também esteve na cruz, junto de Maria de Nazaré. Enquanto alguns discípulos fugiam, ela, a esposa de Alfeu, a mãe dos 3 discípulos, consolando a Mãe Santíssima, hoje Mãe Santíssima da humanidade. Os 3 eram nazarenos e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor, à vista de suas profundas afinidades afetivas. Boa Nova, página 38, capítulo 5, os discípulos, que recomendamos a todos lerem muitas vezes esse capítulo. E Primícias do Reino, Amélia Rodrigues nos diz, Judas Tadeu escreveu uma das epístolas que se encontram em o Novo Testamento, página 196. A epístola quer pôr os cristãos de sobreaviso contra um grupo de infiltrantes que se dizem cristãos, mas vivem a falsa doutrina. Já naquela época também tinha os falsos cristãos, para vocês verem como eles, os próprios apóstolos e discípulos, viveram na união e na unificação dos cristãos, viveram os movimentos contrários que queriam separá-los. É uma coisa tão antiga como a humanidade, as trevas combatendo a luz, querendo, sabendo que separando os irmãos era mais fáceis de derrotá-los. Então a epístola que está no Novo Testamento, da autoria de Judas Tadeu, é um alerta para esses grupos, para os verdadeiros cristãos terem cuidado com esses grupos infiltrantes. Na antiga tradução latina, Judas Tadeu é chamado de Lebeu. Isso fala João 14, 22. Distinguindo-o claramente de Judas Iscariotes. Judas Tadeu, esparzindo aquele pólen do amor, doou a vida na Armênia,
sob flechadas cruéis. Mais um apóstolo viajando, levando o cristianismo primitivo e sendo assassinado de forma cruel. Nessa pintura extraordinária de Rembrandt, vemos um anjo, um espírito, intuindo o apóstolo para escrever o seu evangelho. Esse é Levi, esse é Mateus, o publicano. Rembrandt, um grande pintor holandês. Judas Tadeu é irmão de Tiago, o moço. Tiago poderia ser chamado o menor, Tiago o moço ou Tiago o justo. Já vamos ver quando cheguemos ao Tiago menor, quem que é essa grande personalidade. Voltamos, filhos de Alfeu e de Maria de Cleófas, parenta de Maria, sua mãe, nazarenos todos, sendo primos afetuosos que passavam como seus irmãos. No livro Luz do Mundo, do Espírito Amélia Rodrigues, nessas páginas citadas. E no livro Paulo e Estevão, um livro que nós amamos, ditado pelo Espírito Emmanuel, há o seguinte diálogo entre Pedro e Gesiel. Gesiel é o nome hebraico de Estevão. Por volta dos anos 34 e 35, segundo o Espírito Emmanuel, Pedro diz a Estevão, naquela época Gesiel: vou buscar-te os textos novos. São as anotações de Levi sobre o Messias redivivo. Gente, já naquela época, no 34 e 35, Mateus já havia escrito as famosas anotações de Levi, já tinha o primeiro evangelho. Os historiadores acham que Mateus é o terceiro, quarto evangelho. E Emmanuel traz uma nova cronologia dos evangelhos. E aprimora esse diálogo dizendo o seguinte: quando Pedro vai a buscar as anotações de Levi, e em breves minutos, o apóstolo Pedro lhe punha nas mãos a Gesiel os pergaminhos do evangelho. Gesiel não leu, devorou. Assinalou em voz alta, uma a uma, todas as passagens da narrativa, seguido pela atenção de Pedro, intimamente satisfeito. Terminada a rápida análise, o jovem advertiu: encontrei o tesouro da vida. Preciso examiná-lo com mais vagar. Quero saturar-me da sua luz. Está falando do Evangelho de Jesus, hoje trazido pelo Evangelho segundo o Espiritismo, à luz dessa doutrina veneranda. Preciso saturar-me da sua luz, porque aqui presinto a chave dos enigmas humanos. Quase em lágrimas leu o Sermão da Montanha, secundado pelas comovedoras lembranças de Pedro. Em seguida, ambos passaram a comparar os ensinamentos do Cristo com as profecias que o anunciavam. Página 65 de Paulo e Estevão. Então, Levi escreveu o seu evangelho dirigido aos israelitas que se cristianizaram, comparando a Boa Nova com os textos antigos. Isso está em Primícias do Reino, página 196. Mateus, também amoroso, consentiu em ser martirizado. Vemos de novo nas mãos, no pincel de Caravaggio, Mateus martirizado. Mais um discípulo sofrendo em carne própria a sua audácia por falar e viver o Evangelho. E também no pincel del Greco, Simão, com sobrenome Cefas, ou Pedro, era filho de Jonas e irmão de André. E foi na casa de Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas, que Jesus estabeleceu o piloti para erguer o seu reino. Pedro escreveu, essa é uma notícia extraordinária, 2 das epístolas do Novo Testamento. Após a negação, teve a coragem de levantar-se sob os açoites vigorosos do arrependimento.
diariamente trucidado pela lembrança amarga da ingratidão para com o amigo. Entretanto, na fé augusta e no sacrifício, sustentou seus irmãos. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Por segunda vez. Sim, mestre, eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Por terceira vez. Sim, mestre, eu já te disse que te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. As 3 vezes ele o negou, dizendo que o ia a defender até a morte. Mas vemos em Pedro a recuperação. Contrariamente ao que Judas fez, que incorporou a culpa e se matou, Pedro fez essa transformação, admitiu o erro e transformou essa responsabilidade da reparação, agora apacentando as ovelhas, os seus irmãos, os discípulos, os seus codiscípulos. E sustentando esses irmãos, evitou dissensões. Pedro é a figura da unificação no Novo Testamento. Se não fosse Pedro, muitas brigas entre Paulo, Tiago, Saulo e muitos dos primeiros cristãos teria descambado os primeiros cristãos para as brigas, quando Pedro, sabendo da sua missão unificacionista, calou-se, humildou-se, humilhou-se, evitando dissensões, e deixou-se arrastar à rude crucificação, da qual se ergueu em asas de luz, símbolo que se fez da fraqueza momentânea e da resistência veraz diante de toda e qualquer tentação. Isso está no livro A Flores no Caminho, de Amélia Rodrigues. Pedro foi crucificado em Roma no ano 67, de cabeça para baixo, a fim de não se igualar a seu mestre e Senhor. E de novo Caravaggio, nessa tela, Pedro crucificado. Em memória de Jesus, Pedro ergue o lar dos desesperados, chamado a Casa do Caminho. Era a assistência social da época. Por isso é tão importante a assistência social espírita em nossos dias, assistência e promoção social. Pedro juntava aqueles coxos, cegos, surdos, paralíticos, leprosos, que ninguém queria. Nem os judeus, mas os primeiros cristãos, chamados homens do caminho, por isso que chamava Casa do Caminho. Pedro, junto com Tiago, o menor, também chamado Tiago Justo, receberam essas almas, mulheres equivocadas, meretrizes, mulheres viúvas que não tinham sustento. Pedro as acolhia, sustenta e apacenta as minhas ovelhas. A Casa do Caminho estava entre a cidade de Jope e de Jerusalém. E era uma albergue onde os infelizes se reuniam, porque eram os excluídos da época. Mas o colégio apostólico tem outro Simão, chamado o conhecido Simão Zelote. Simão, mais tarde denominado o Zelote, deixara sua terra de Canaã, Palestina, para dedicar-se à pescaria. Boa Nova, página 38. Também é conhecido como Simão o Cananeu, por vir de Canaã, ou Simão os Zelotes, que era um partido político à época de Jesus. Zelotes no plural. Ou ainda, como fala o livro A Mensagem do Amor Imortal, Simeão Zelota. Simão os Zelotes, amando, deixou-se crucificar na Pérsia, em singulares traves. Mais um discípulo crucificado. À direita, uma escultura de Francesco Moratti,
escultor italiano, 1719, cerca de 1721, essa escultura. E à esquerda, Caravaggio, Simão Zelotti, perpetuando o grande testemunho daqueles homens extraordinários. O Greco, pintando Tiago o Maior. E o seu irmão João Evangelista, lembram Boanerges, os filhos do trovão? Descendiam de Zebedeu e de Salomé, que lhe foram fiéis até o Gólgota. Nós temos que sempre lermos as entrelinhas. Ou seja, que Zebedeu e Salomé, assim como João Evangelista, estavam no Gólgota. E nos conta o Espírito Amélia Rodrigues que também Tiago Maior estava. Só que ele tinha um capuz. Ele estava tão medroso, tão chocado pela situação de ver seu mestre lá pregado, que colocou um capuz, mas Amélia Rodrigues, num dos seus livros da coleção da série evangélica, diz que Tiago Maior estava. Por isso diz que lhe foram fiéis até o Gólgota. Todos eles. Tiago Maior fazia parte dos 3 apóstolos, Pedro, João e Tiago, que sempre eram chamados por Jesus para acompanhá-lo. Na transfiguração do monte, Tabor, Mateus 17:1, na cura da sogra de Pedro, Marcos 1:29. Lembram que ele sempre levava 3 discípulos para aquelas curas, para aquelas materializações. Levava Pedro, Tiago Maior e seu irmão João. Na cura da filha de Jairo, Lucas 8:51. Na dolorosa agonia de Jesus no Getsemane, Mateus 26:37, etc, etc. Tiago teve decepada a cabeça, fiel ao amor, na casa do caminho. Depois do Estevão, que foi um discípulo indireto, o primeiro mártir do cristianismo, Tiago, o Maior, foi o primeiro discípulo a ser martirizado, decapitado. Cortaram a cabeça de Tiago e foi o primeiro apóstolo martirizado, executado por ordem do rei Herodes Agripa I, neto do Herodes chamado Grande, Herodes Magno. No ano de 44, diz o Espírito Amélia Rodrigues, em Vivendo com Jesus, página 138, cuja decapitação é registrada em Atos dos Apóstolos 12, 1 e 2. E conta a história que aquele que delatou Tiago Maior por cuidar dos doentes, por cuidar dos enfermos, segundo ele, por preferir Jesus a Moisés, quando eles iam subindo cada falso para ser decapitado, e vendo a dignidade de Tiago Maior, a dignidade, o exemplo de caminhar para a morte em paz, esse delator se comoveu e diz: não mereço ser o delator, e se transformou em cristão naquele momento e foi decapitado junto do Tiago o Maior e pediu perdão àquele delator. Perdoa-me, Tiago, por te delatar. Estás perdoado, meu irmão. Vamos juntos oferecer nossas vidas ao Cristo, segundo o livro Personagens da Boa Nova, no capítulo O Irmão do Evangelista, da editora da Federação Espírita do Paraná. A história diferencia o Tiago Maior do Tiago Menor. Esse é o Tiago que está no livro Paulo e Estevão. Esse é o Tiago que é chamado o justo, o moço, o Tiago Menor. E escreveu uma das epístolas do Novo Testamento. Ele ajudava Pedro na Casa do Caminho. Ele tinha seus altercados doutrinários com Saulo e Paulo de Tarso. Ele era realmente um amante das leis de Moisés. E quando Saulo entra na Casa do Caminho e leva na prisão Pedro, João e Felipe, e entra para aprender a Tiago, o vê ajoelhado, diz Paulo e Estevão, lendo a Torá de Moisés. E diz: eu não posso, diz Emmanuel, na boca de Saulo, não posso prender a quem ama o Pentateuco.
E foi graças a esse homem que se manteve a casa do caminho. E depois foram liberados, graças a Gamaliel, Pedro, João e Felipe, que Saulo havia pedido a pena de morte para eles três, segundo Atos dos Apóstolos e segundo Paulo e Estevão. E graças à intervenção do mestre de Saulo, Gamaliel, que havia lido as anotações de Levi, de Mateus, pede para Saulo: esses três merecem viver. Cuidam daqueles que nós não queremos, os doentes, os loucos. Não vemos nenhuma casa do judaísmo atendendo-os, mas eles os atendem. Eu visitei, diz Gamaliel, a casa do caminho, mas com uma condição de Saulo: libero eles três, mas Estevão é meu. E foi nessa decisão que é apedrejado o grande Gesiel, à vista da sua irmã Abigail, que depois o reconhecerá. Então, Tiago escreve uma das epístolas do Novo Testamento. Teve como irmãos, como falávamos a Mateus, Judas, Tadeu, filhos de Alfeu e Maria de Cleófas, parenta de Maria de Nazaré, reforçamos. Emmanuel, falando da casa do caminho, em Paulo e Estevão, páginas 60 a 61, disse: Pedro era auxiliado particularmente por Tiago, e aí Emmanuel o identifica, filho de Alfeu. E um pouco depois, e um pouco antes, elucida, acompanhado de Tiago, irmão de Levi, não há dúvidas que ele. Simão recebeu o visitante com efusivas demonstrações de carinho. E quando Estevão chegava, todo destruído das galés, foi recebido com carinho por Tiago Menor e por Pedro. Que importante esse trabalho que faz associar essas casas à nossa promoção, assistência e promoção social. Quantos de nós chegamos destruídos moralmente, fisicamente, e não sabemos que pode lá estar entre nossos assistidos um dos apóstolos de Jesus, que ia mudar terrivelmente, porque diz Emmanuel que sem Estevão nós não teríamos Paulo. E Gesiel foi recebido pelos apóstolos. Tiago foi atirado no ano de 62 de um terraço do templo e assassinado a pedradas ante a algazarra dos lobos humanos famélicos de desgraças. Vemos aí o martírio de Tiago Menor de Piazzetta, Giambattista Piazzetta, pintor italiano do período do Rococó, no momento em que ele vai ser jogado do pináculo de uma das terraças do templo, caindo, e como ele não morria, apedrejando-o, igual que o Estevão. Tomé, o Dídimo, por ser gêmeo, descendia de um antigo pescador de Daumanuta, nos diz Humberto de Campos, em Boa Nova, página 38, também da Galileia. Quando Jesus, no segundo dia da ressurreição, apareceu de súbito a seus discípulos e os saudou, como de costume: a paz seja convosco. Ele atravessa as paredes e, em vez de cobrar a deserção, em vez de dizer: onde vocês estavam? Por que fugiram? O mestre diz: a paz seja convosco. Perdão do mestre, que vai refletir nos discípulos e que deverá refletir em nós, quando alguém nos fizer alguma coisa muito grave, muito dolorosa. Lembremos-nos desses momentos em que eles vão perdoando de coração, na alma, aqueles que lhe fizeram tanto mal. A paz seja convosco. Tomé estava ausente nesse dia. Quando Tomé chegou, recusou-se a dar-lhes crédito. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente aos discípulos e, dirigindo-se a Tomé, como mostra Caravaggio na incredulidade de Tomé, esse afresco. 8 dias depois, dirigindo-se a Tomé, o convenceu da sua sobrevivência, mostrando-lhe as cicatrizes dos pés,
das mãos e da chaga do lado. Tomé foi pregar. Tu acreditas, Tomé, porque me tocaste. Bem-aventurados aqueles que creem sem ver. Tu creste porque viste. Bem-aventurados os que creram sem ver. Mas, depois dessa transformação de Tomé, foi pregar após a dispersão dos judeus o evangelho aos persas, hindus e árabes. Segundo o livro Vida e Atos dos Apóstolos, de Cairbar Schutel. Imaginem ir até os árabes a falar em Jesus, a falar da imortalidade da alma, a falar do cristianismo. Tomé, o dídimo renovado, crente e amoroso, padeceu sobre golpes de uma lança na Índia, até onde ele chegou na Índia, oferecendo-lhe a vida. Então, concluindo, meus irmãos, cada um de nós, desde o nosso posto de trabalho cristão espírita, deve preservar com sua conduta esses alicerces do reino da Boa Nova que tanto sacrifício exigiram dos dignos apóstolos de Jesus, que deram a vida pelo Mestre. Como preservar esse alicerce? Com a nossa vivência contínua nos ensinos do Cristo, dando conta da nossa administração, conforme anotou o evangelista Lucas 16:2. Se estamos no centro espírita, no grupo de estudo, e somos dirigentes do grupo de estudo, que preparemos a melhor aula naquele dia. Se somos aquele que encaminha o passe, que façamos o nosso melhor. Se preparamos os copinhos de água, se fazemos a palestra da noite, que seja a melhor palestra da noite. Como podemos retribuir ao Mestre e a Allan Kardec as bênçãos que eles regaram com sangue, suor e lágrimas, o Evangelho, cumprindo a nossa tarefa, o nosso trabalho, dando a nossa quota de sacrifício e de amor. Fazendo então essa nossa parte, em nome de Jesus. E para concluir, cristão sem testemunho é solo árido, dominado pela seca e pela morte. O testemunho de qualquer natureza, mesmo aqueles interiores silenciosos, são a condecoração, diz o Espírito Bezerra de Menezes, são a condecoração a quem ama Jesus e resolveu por servi-lo. Muito obrigado a todos por essa reunião de estudos do início dos cursos da FEB. Muito obrigado pelo convite do nosso irmão César Perry e que Deus nos permita viver o Evangelho em espírito e verdade. Muito obrigado.